Queridos alunos, vamos continuar aqui o nosso trabalho. Vamos trabalhar agora com técnicas de seleção de pessoal. Lembrando mais uma vez que seleção significa a escolha do melhor, aquele que tem o perfil mais adequado para ocupar aquele determinado cargo. Beleza? Vamos lá, técnicas de seleção. Primeira técnica, análise de currículo. Vamos fazer uma análise do currículo do nosso colaborador, beleza? A análise do currículo já traz uma série de informações, né, para que a gente de fato possa trabalhar e a gente possa trabalhar adequadamente com o nosso colaborador. Lembrando que a análise de currículo é uma técnica muito utilizada e junto com a entrevista, as duas são as técnicas mais utilizadas. Detalhe, a análise do currículo não é indicada, a análise de currículo não é indicada, ela é contraindicada quando, de fato, você tem um cargo inicial, um cargo operacional que não exige experiência. Aí ela, nesse caso, não é indicada. Tudo bem? Mas a análise do currículo, você já vai aprender e conhecer várias características do seu candidato. Um detalhe bastante interessante. As informações do currículo, elas devem ser confirmadas. As informações do currículo devem ser ratificadas. Nem tudo que está no currículo da pessoa, a pessoa sabe fazer. Nem tudo que está no currículo da pessoa, a pessoa realmente sabe desenvolver. Tudo bem? Muitas vezes tem informações do currículo, não que a pessoa minta, não é isso. Mas muitas vezes são informações que são informações já desatualizadas. Por exemplo, lá no meu currículo, Cosme Sérgio, você vai ver lá que eu sou programador em COBOL. COBOL? COBOL é uma linguagem de computador antiga. Só que tem um detalhe, realmente eu fiz curso de programação em COBOL e aprendi na época. Isso em 1985, há 30 anos atrás, 31 anos atrás. Professor, tu sabe programar em COBOL hoje? Sei mais não. Pode estar no meu currículo, não é mentira, é verdade, porém não domino mais essa linguagem de programação. Moral da história, as informações que constam no currículo da pessoa, elas devem ser confirmadas. Beleza? Muitas vezes nós temos uma carta de apresentação. Alguém trabalhou numa empresa ou fez um estágio numa empresa, né? E foi dada essa carta de apresentação. A carta muitas vezes fala que fulano trabalhou numa determinada empresa e não tem nada que desabone a sua conduta, né? E assim sucessivamente. Isso é o que a gente chama, isso é o que a gente classifica da questão de carta de seleção. Tudo bem? Dentro desse contexto, o que nós temos aqui na realidade? Né? Nós temos aqui o seguinte, entrevista de seleção é a técnica mais popular, tudo bem? A entrevista de seleção é a técnica mais popular, a entrevista de seleção é a técnica mais usada, né? Nós temos a pré-seleção dos candidatos, um número muito grande de candidatos dificulta a comparação. A entrevista de seleção, você vai elaborar um roteiro, você vai definir o local, você vai preparar o material, é importante que você tenha uma quebra de gelo e é importante que você controle a entrevista formulando as perguntas adequadamente. A entrevista de seleção, a entrevista é a técnica mais utilizada quando a gente trata de seleção. Professor, na seleção eu vou conhecer todas as características do colaborador? Não, eu não vou conhecer todas as características. Eu vou conhecer muitas características. Só que tem um detalhe bastante interessante com relação à entrevista de seleção. Nós temos a entrevista fechada. Uma entrevista fechada é aquela entrevista que o entrevistador e o candidato só ficam presos no roteiro. A entrevista fechada, o entrevistador, ele não tem liberdade para fazer outras perguntas, não tem liberdade para fazer novas perguntas para o, vamos dizer assim, candidato. Seu nome, idade,
Trabalhou aonde? Com o quê? Quanto tempo? Fez curso de quê? Faculdade de quê? Fez pós de quê? Só isso. Já na entrevista aberta, o professor tem um roteiro, não tem? Tem. Só que na entrevista aberta existe o roteiro, o entrevistador ele vai seguir o roteiro, só que ele tem liberdade. Liberdade para quê, professor? Para fazer novas perguntas. Ele tem liberdade para fazer novas perguntas. Ele tem liberdade para fazer novas perguntas, né, vamos dizer assim, né, para o candidato. E o candidato também tem liberdade para fazer perguntas a respeito da empresa, tem liberdade para fazer perguntas a respeito da organização. Então essa liberdade é uma liberdade importante, porque com essa liberdade a gente pode conhecer um pouco mais daquele candidato e ele perguntar a respeito da empresa. Em cima das perguntas que ele faz, a gente também vai conhecer ele um pouco mais e a gente vai conseguir monitorar e visualizar o interesse que ele tem na empresa, o interesse que ele tem na organização. Tranquilo? Detalhe interessante, hein? Mesmo sendo uma entrevista aberta, o entrevistador não pode perder o controle da entrevista. Queridos, a gente não faz entrevista para perder tempo, não. A ideia é ganhar tempo. Não se faz uma entrevista para perder tempo, não. O objetivo não é perder tempo. A empresa tem que ganhar tempo. O que significa dizer, não é? Quando você trabalha com a entrevista, você tem que ter o controle da entrevista. Porque mesmo tendo liberdade para fazer perguntas, você não pode perder o foco. E você não está lá para perder tempo. E muitas vezes, outras pessoas também estão esperando para serem entrevistadas. Por mais que você tenha uma entrevista aberta, que é a melhor, dentro dessa técnica mais popular que é a entrevista, não se pode perder o controle. Beleza? Outras técnicas de seleção. Temos aqui a palestra informativa, uma apresentação dirigida pelo representante da empresa ou selecionador. Deve conter informações, né, sobre as características da empresa, sobre os cargos, as condições de trabalho, a política de carreira e a remuneração. A palestra eu vou tratar de informações relativas à empresa, relativas à organização. E em cima dessa palestra informativa, a gente já vai verificar o interesse que a pessoa tem na empresa. Então a palestra também é importante. Se a pessoa percebe que as condições que a empresa tem a oferecer não são as condições que ele está buscando, a pessoa já sai e já não fica na empresa. Temos as provas, tanto provas de conhecimento, né? Prova oral, prova escrita. Queridos, presta atenção. A prova é extremamente importante. Se ela for bem elaborada, ela é excelente para avaliar conhecimento. Com relação a conhecimento, não tem nada melhor. A prova é excelente para verificar conhecimento. Agora, com relação à parte de comportamento, a prova deixa a desejar. Então a prova é boa para avaliar conhecimento, mas não é boa para avaliar comportamento. No aspecto do comportamento, a prova deixa a desejar. A gente sabe que o concurso público é prova, às vezes provas e títulos. Se o concurso, se a prova foi bem feita, se a prova foi bem elaborada, beleza! Agora, se a prova, de fato não foi uma prova bem elaborada, não foi uma prova bem feita, aí não é legal. Agora, a prova é boa para avaliar conhecimento, mas é ruim para avaliar comportamento, se ela for bem elaborada. Aí, em alguns concursos públicos, para avaliar o comportamento das pessoas, o que se faz? Se usa outras técnicas, como, por exemplo, a avaliação psicológica. Em cima da avaliação psicológica, você vai verificar se a pessoa tem condição psicológica ou não de trabalhar na empresa. A avaliação psicológica é boa, é um teste aqui,
só que muitas vezes no concurso público, porque ela pode apresentar algumas falhas, não quer dizer que ela tenha falha, né? Mas ela é um critério subjetivo. A avaliação psicológica corre o risco de incorrer em várias contestações judiciais. Tudo bem? Nós temos também a aplicação de testes. Teste prático é utilizado especificamente para avaliar um determinado trabalho, principalmente quando a gente trabalhar com atividades técnicas ou atividades operacionais. O camarada vai ser digitador. Será que realmente digita bem? Digita rápido? Quantos toques por minuto? O cara vai trabalhar com atendimento. A gente vai verificar se realmente ele consegue atender bem. Ou ainda, o camarada é motorista. Você abre o capô do carro, mostra o radiador. Quê? Radiador? O que é isso? Aí realmente é complicado, né? Então, num teste prático, você vai ver se realmente a pessoa tem condições de ocupar aquele determinado cargo. Temos também teste de simulação, que são simulações de computador. Tem a propriedade de avaliar candidatos em determinadas situações práticas do dia a dia. Atualmente são utilizados diversos programas de computador para colocar o candidato frente a situações problemáticas, para avaliar sua rapidez e avaliar sua eficácia na tomada de decisão. Então, teste de simulação, que são simulações feitas em programas de computador. E nós temos os testes psicológicos. Esses que eu comentei, claro, teste psicológico não é só para prova de polícia, né? Você pode fazer um teste psicológico também numa empresa privada, sem nenhum problema, sem dificuldade. Então, um instrumento que permite ao psicólogo prospectar, mensurar e avaliar características específicas do indivíduo. Você vai avaliar sua personalidade, você vai avaliar características específicas, tudo bem? Lembrando que ele é importante num conjunto de outros testes para ratificar ou não uma característica, uma informação que você tem a respeito de alguém. E existem psicólogos, né? O psicólogo tem a formação necessária para trabalhar com essa parte. Lembrando, já tinha falado anteriormente para vocês, que quem trabalha com RH, quem trabalha com gestão de pessoas, deve ter alguns conhecimentos. É ou não é? Lembra disso? Conhecimentos, né, em psicologia, sociologia, antropologia, pedagogia, conhecimentos nessas áreas, nessas ciências sociais. Temos também a dinâmica de grupo. Os candidatos são submetidos, né, reunidos numa sala, sob a coordenação de um profissional especializado e na presença de assistentes. Eles são submetidos a um exercício ou teste situacional, que permite avaliar as ações e reações de cada um com relação ao perfil esperado, né? Ou seja, nessa dinâmica, a gente faz uma dinâmica com várias pessoas, e a gente vai conversando, e a gente vai avaliando através do exercício, um teste, o interesse, a habilidade, a forma de falar, a forma de se portar, a forma de se comunicar de cada candidato. Isso dentro da dinâmica de grupo. Tem que se tomar um certo cuidado, porque às vezes numa dinâmica de grupo, determinada pessoa quer aparecer mais, quer aparecer mais, quer aparecer mais, quer aparecer mais, e não necessariamente o fato dela querer aparecer mais significa dizer que ela é a pessoa certa e adequada para trabalhar na empresa. Hoje em dia, neste mercado competitivo que nós temos atualmente, as pessoas vão para os recrutamentos e para a seleção bem preparados. Quando as pessoas vão bem preparadas, preciso tomar um certo cuidado com relação a isso. Temos também, queridos, os jogos de empresa. Jogos de empresa é uma técnica relativamente nova. É utilizada também em outras áreas de atuação. Permite simular situações típicas de uma empresa. Os jogos de empresa ficaram muito populares com aquele programa O Aprendiz da Rede Record. Né? Então aquele programa é baseado em jogos de empresa. O que seriam os jogos de empresa? Imagine que você tem 6 candidatos para uma vaga. Você divide eles em 2 equipes e dá uma tarefa para cada equipe de 3 componentes. Então, durante a execução da tarefa, você vai avaliar as pessoas na execução da tarefa, você vai avaliar o resultado da tarefa e você vai verificar se realmente aquela pessoa tem condição adequada. Então, você vai ver, né, o resultado da tarefa, o desenvolvimento da tarefa, se a pessoa sabe trabalhar em equipe,
se a pessoa tem características de liderança, se ele contribui com o sucesso da equipe e assim sucessivamente. Essa técnica a gente chama de jogos de empresa. Tranquilo? Quais as técnicas mais utilizadas na seleção? Já tinha falado, né? A análise do currículo e a entrevista, que dependendo da situação já permitem realizar a seleção. Professor, das duas, qual a mais popular? Das duas, qual a mais usada? Indiscutivelmente é a entrevista. Detalhe, como eu já falei, a análise de currículo não deve ser utilizada para cargos operacionais ou administrativos que exijam baixo nível de escolaridade ou cargos que não exijam experiência. Queridos, se é um cargo inicial que não se exige experiência, eu te pergunto, para que analisar currículo? Existem empresas que optam por pessoas assim, pessoas que estão começando. Se é uma pessoa, se é um cargo para alguém que está começando, para que você vai analisar currículo se não se exige experiência? Beleza? Tranquilo, sem dificuldade. Vamos agora falar do processo de desenvolver pessoas. Vamos tratar do treinamento, beleza? É um outro processo. Existem 6 processos básicos e dentro daqueles 6 processos nós vamos estudar as rotinas que são as rotinas mais importantes. O treinamento é uma delas. O treinamento é um processo educacional aplicado de maneira sistemática e organizado, na qual as pessoas aprendem conhecimentos, atitudes, habilidades em função de objetivos definidos. Presta muita atenção no que eu vou falar para você. Quem tem que ter objetivos no treinamento é a empresa. Quem tem que ter objetivos no treinamento é a organização. Professor, por que você está falando isso? Muito simples. Imagine que eu trabalho num hospital, sou enfermeiro e eu trabalho com instrumentação cirúrgica. Beleza. Aí o que acontece, né? Trabalho com instrumentação cirúrgica, fiz um curso no Senac de instrumentação cirúrgica. Beleza, fiz um curso, fiz uma capacitação. Se a empresa, o hospital que eu trabalho, nem ficou sabendo, nem está ciente, como é que isso caracteriza um treinamento? Se nem ciência há, nem estão sabendo, se eles não estão sabendo de absolutamente nada. Moral da história, se eu fiz um curso, se eu fiz uma capacitação e ninguém está sabendo, ninguém está ciente, significa dizer basicamente, né, que, né, eu preciso de fato, né, nesse caso, eu não caracterizo um treinamento. Só vai caracterizar treinamento se a empresa tiver objetivos. Se eu fiz um curso, a empresa não está sabendo e não caracterizou que a empresa tem objetivos, significa dizer que eu fiz um curso, significa dizer que eu fiz meramente uma capacitação. Só isso. Não caracteriza o treinamento, beleza? O treinamento, nesse caso, não é caracterizado. Olha só, o treinamento envolve a transmissão de conhecimentos específicos relativos ao trabalho, atitudes frente a aspectos da organização, aspectos da tarefa e aspectos do ambiente. E também o treinamento trabalha com a questão das habilidades. O treinamento trabalha com o desenvolvimento de habilidades. O treinamento também é para isso. Os principais objetivos do treinamento são, primeiro, preparar o pessoal para a execução imediata de atividades peculiares da empresa. Ou seja, vou aprender uma rotina nova, vou ter um conhecimento novo para usar agora. O foco principal do treinamento reside no curto prazo. Foco principal do treinamento está situado no curto prazo. Também posso trazer para a pessoa a oportunidade de crescer, mas esse não é o foco principal. O foco principal do treinamento é preparar a pessoa para a execução imediata de atividades.
O foco principal do treinamento é preparar a pessoa para desenvolver uma coisa agora, nesse momento. Esse é o foco do treinamento. E também proporcionar, secundário, oportunidades para o contínuo desenvolvimento pessoal. Ou seja, não apenas em seus cargos atuais, mas em outras funções para as quais a pessoa pode ser considerada. Esse é o outro foco, é o foco secundário do treinamento. Os principais objetivos do treinamento. Primeiro, mudar a atitude das pessoas com várias finalidades. Criar um clima mais satisfatório entre empregador e empregado. Aumentar a motivação e tornar a pessoa mais receptiva à técnica de supervisão e mais receptiva à técnica de gerência. Ou seja, quero mudar a atitude da pessoa. Para quê? Para a pessoa produzir mais, para produzir o trabalho com mais qualidade, com mais precisão, para fazer um trabalho de forma mais adequada. Essa é a ideia principal. Também a pessoa deve adquirir melhores hábitos, costumes, tornar-se habilitado e apto para desempenhar certos serviços ou certas práticas também são funções do treinamento. Nota importante, o treinamento não é bom só para a empresa. O empregado também recebe os benefícios do treinamento. As vantagens são para ambas as partes. Bom para a empresa, bom para o empregado. Para o empregado é bom? É. Por quê? Ele vai desenvolver o seu trabalho com maior eficácia. Ele passa a realizar o seu trabalho de forma mais racional e de forma mais eficiente, diminuindo o seu esforço. Ou seja, ele atinge o objetivo eficácia utilizando métodos mais adequados. Se são métodos mais adequados, significa dizer que você vai ter também eficiência. E também é bom para a empresa, ou seja, maior e melhor produção. Como a empresa teve a preocupação de racionalizar o trabalho dos seus empregados, a empresa obterá um aumento de produtividade. Entende-se produtividade a relação entre produção e trabalho. Ou seja, se é bom para um, se é bom para um outro, significa dizer que nós temos um bom negócio. É bom para ambas as partes. Agora veja bem, o treinamento, ele é cíclico e contínuo. O nosso treinamento, ele é cíclico e o nosso treinamento é contínuo. Professor, é correto afirmar que eu só vou ter treinamento quando eu entrar na empresa? É correto afirmar isso? Não, não é correto afirmar. Eu vou ter treinamento sempre que houver a necessidade. Moral da história, o treinamento tem um ciclo. Esse ciclo começa com o diagnóstico. O que é o diagnóstico, professor? É o levantamento da necessidade. Ou seja, você vai ver quando é que esse treinamento vai ser necessário. Detalhe, um importante instrumento que me fornece informações a respeito da necessidade de se fazer um treinamento se chama avaliação de desempenho, que a gente vai estudar. Professor, a avaliação de desempenho é o único instrumento? Não. A avaliação de desempenho é um importante instrumento que me fornece informações a respeito da necessidade de se fazer um treinamento. Ela é um importante, basicamente, instrumento. Outra coisa bastante interessante, depois do diagnóstico, nós temos o planejamento. Quando vai ser o treinamento? Onde vai ser o treinamento? Quem vai ser o coaching, professor, orientador? Quem vai ser o técnico? Quem é que vai ministrar o treinamento? Depois nós temos a implementação,
Implementação é treinamento de verdade. Implementação é treinamento propriamente dito. É o treinamento de fato. O treinamento agora de fato está acontecendo. E finalmente, nós temos a avaliação. Isso aqui não é avaliação de desempenho, é a avaliação do treinamento. Você vai verificar se o treinamento atingiu ou não os seus objetivos. Você vai verificar se aquele ciclo de treinamento atingiu ou não os objetivos. Professor, treinamento atingiu os objetivos. Muito bom, legal, excelente. Professor, treinamento não atingiu os seus objetivos. Ah, não? Significa dizer que se o treinamento não atingir os objetivos, você pode iniciar um novo ciclo. Um novo ciclo de treinamento pode estar acontecendo. Um novo ciclo de treinamento pode estar começando. Então, o fato deste treinamento não ter atingido os seus objetivos pode dar origem a um novo ciclo de treinamento. Significa dizer que um novo treinamento pode estar por vir, pode estar por acontecer. Beleza? Então, não é correto afirmar que eu só tenho treinamento quando eu começo na empresa. Eu tenho treinamento quando eu tenho o diagnóstico, levantamento das necessidades. Guarda isso, que isso é importante para o nosso estudo. Guarda isso, que isso é significativo. Outro detalhe bastante interessante que eu queria mostrar para vocês. Olha só que coisa interessante que eu quero mostrar para vocês. Olha só, quero mostrar para vocês uma outra coisa importante com relação a treinamento. Olha só, existe o treinamento, estou falando de treinamento, tá? Treinamento formal, existe o treinamento informal. O treinamento formal é aquele treinamento estruturado, sala de aula, é aquele treinamento que tem quadro negro, é aquele treinamento que tem avaliação, ele é importante. Aquela coisa autoescola, aquelas aulas teóricas da autoescola, legal. Só que existe também o treinamento informal. Treinamento informal é aquele que aprende-se fazendo. É aquele tipo de treinamento em que você aprende na prática, você aprende desenvolvendo as atividades. Os dois são importantes, mas o treinamento informal tem sido o treinamento mais utilizado e tem sido considerado o treinamento mais envolvente e mais eficiente. É um tipo de treinamento que envolve mais as pessoas. É um tipo de treinamento que envolve mais os colaboradores. Tudo bem? Os dois são importantes. O informal é mais envolvente. Eu não posso chegar aqui e dizer que treinamento formal não é importante. Por exemplo, o camarada vai ser policial militar. Aí tu vai dar uma arma para ele e aprende na prática, se vira? Não, não é assim que funciona, né? Então treinamento formal também é importante, né? O camarada vai ser caixa de banco. Faz o curso teórico, depois aprende informalmente alguém ensinando ele. É mais envolvente. O treinamento pode ser dentro... O que significa dizer? Na própria empresa mesmo, né? Nas dependências da empresa. O treinamento também pode ser fora da empresa. O treinamento pode ser em outra empresa especializada. Claro que a empresa tem que ter objetivos. Posso muito bem fazer um curso do Senac, mas só vai caracterizar o treinamento se a empresa tiver objetivos naquele treinamento. Se a empresa não tiver objetivos, se não tiver caracterizado que a empresa não tem objetivos, não é treinamento, é um curso, é apenas uma capacitação. Beleza? Sem dificuldade. Ainda no processo de desenvolver pessoas, vamos começar a trabalhar com desenvolvimento. Desenvolvimento em educação profissional, que visa ampliar, que visa desenvolver
aperfeiçoar o homem para o seu crescimento profissional em determinada carreira na empresa, para que se torne mais eficiente e se torne mais produtivo no seu cargo. Daqui a pouco a gente vai ver que o desenvolvimento é um aprofundamento. O desenvolvimento pensa a médio e a longo prazo. O desenvolvimento está voltado muito mais a uma ascensão profissional, um crescimento profissional, algo que pensa mais no futuro, a médio e a longo prazo. Mas daqui a pouco a gente volta, a gente mostra para você. Me aguarda, um abraço!